Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, surpreendeu jornalistas e torcedores ao responder sobre a convocação dos laterais para os próximos jogos da equipe nacional. Durante a coletiva, o técnico italiano, conhecido por suas análises detalhadas e sempre cuidadosas, fez questão de citar Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, demonstrando um grande respeito pelo jogador e pela evolução que ele vem mostrando dentro de campo. Ao ser questionado sobre os nomes escolhidos para a lateral direita, Ancelotti disse que Paulo Henrique estava presente na pré-lista, e que, se não fosse por uma lesão sofrida recentemente, teria sido chamado para integrar o grupo principal. Essa revelação pegou todos de surpresa, pois poucos sabiam que o atleta vascaíno estava tão próximo de vestir a camisa da seleção. O técnico fez questão de deixar claro que contava com Paulo Henrique e que a lesão foi um fator determinante para sua ausência. Ancelotti lamentou a situação, mas garantiu que espera ver o jogador recuperado quanto antes, porque ele acredita que o lateral tem nível de seleção e pode contribuir bastante no futuro próximo. Na sequência, Ancelotti rasgou elogios ao jogador do Vasco. Ele disse que acompanha de perto as atuações de Paulo Henrique e que os números e estatísticas confirmam aquilo que ele já observava nos jogos. Segundo o técnico, trata-se de um lateral extremamente rápido, capaz de acompanhar os melhores atacantes do mundo e ainda oferecer apoio ofensivo constante. O comandante italiano chegou a classificar Paulo Henrique como um dos jogadores mais velozes do futebol mundial na atualidade. Para Ancelotti, essa qualidade é rara e decisiva, já que o futebol moderno exige laterais que sejam capazes de cobrir grandes espaços do campo em pouco tempo, tanto para atacar quanto para defender. Ancelotti destacou também a capacidade do jogador de recuperar a bola rapidamente. Ele explicou que, em uma partida de alto nível, o tempo de reação faz toda a diferença, e Paulo Henrique se destaca justamente por conseguir perder e recuperar a bola em poucos segundos. Essa característica, segundo o treinador, é o que o torna ainda mais especial dentro do cenário internacional. Outro ponto ressaltado por Ancelotti foi o impressionante número de desarmes realizados pelo lateral vascaíno. O treinador citou que Paulo Henrique é, atualmente, o lateral com mais desarmes do mundo, um dado que mostra a sua eficiência defensiva e o coloca em uma posição de destaque em relação a outros atletas da posição. Mas os elogios não pararam apenas na parte defensiva. Ancelotti lembrou que Paulo Henrique também é o lateral que mais dribla no futebol mundial, um detalhe que reforça sua versatilidade. Para o italiano, ter um jogador que alia força defensiva com qualidade ofensiva é um privilégio, e por isso o vê como um atleta diferenciado. Na visão do treinador, os números não mentem. Ele reforçou que as estatísticas apenas comprovam aquilo que já se observa dentro de campo. Paulo Henrique é um lateral completo, que consegue cumprir todas as funções exigidas pelo futebol moderno com eficiência e intensidade. Carlo Ancelotti foi enfático ao afirmar que Paulo Henrique ajuda muito o Vasco. O treinador destacou que a presença do jogador na equipe dá mais segurança defensiva e também mais opções ofensivas, já que sua velocidade permite transições rápidas e surpreendentes. Durante a coletiva, o técnico chegou a dizer que Paulo Henrique corre tanto que parece incansável. Essa disposição, somada à qualidade técnica, faz com que o lateral se torne peça fundamental no esquema tático do Vasco, e também desperte interesse no mais alto nível do futebol, como no caso da seleção brasileira. A fala de Ancelotti gerou uma reação imediata entre os jornalistas presentes, que ficaram impressionados com a intensidade dos elogios. Não é comum o treinador citar jogadores que não estão convocados, e muito menos com tanto entusiasmo, o que só reforça a importância de Paulo Henrique na visão da comissão técnica. O italiano explicou que laterais modernos precisam oferecer mais do que apenas marcação ou apoio. Eles precisam ser jogadores multifuncionais, capazes de atuar como verdadeiros coringas em campo. E, segundo Ancelotti, Paulo Henrique se encaixa exatamente nesse perfil. Ele afirmou que o Brasil, historicamente, sempre revelou laterais de altíssimo nível, e que vê em Paulo Henrique a continuidade dessa tradição.
Para o técnico, o jogador do Vasco tem tudo para seguir a linha de grandes nomes da posição que marcaram época com a camisa da seleção brasileira. O treinador também destacou que acompanha de perto a evolução do atleta e que acredita que o melhor ainda está por vir. Segundo Ancelotti, Paulo Henrique ainda tem margem para crescer, e o tempo fora dos gramados devido à lesão não diminuirá seu potencial, desde que ele se recupere com foco e disciplina. Ao longo da coletiva, ficou evidente a admiração de Ancelotti pelo lateral do Vasco. O treinador fez questão de reforçar que já havia planejado utilizá-lo, e que lamenta profundamente não poder contar com ele neste momento. No entanto, deixou claro que, assim que estiver recuperado, Paulo Henrique voltará a ser observado com grande atenção. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Ancelotti disse que a seleção precisa de jogadores como Paulo Henrique, que unem vigor físico, inteligência tática e ousadia. Para ele, o lateral tem o que é necessário para se tornar um dos grandes nomes do futebol brasileiro em sua posição. A cada elogio, crescia a expectativa sobre o futuro do jogador na seleção. Para muitos torcedores, ouvir do técnico que Paulo Henrique estava na pré-lista foi motivo de orgulho, principalmente para a torcida do Vasco, que viu seu jogador ser reconhecido por um dos maiores treinadores da história. O treinador enfatizou que o futebol brasileiro não pode abrir mão de talentos como o lateral. Ele disse que a seleção sempre terá espaço para jogadores que apresentem números expressivos e que sejam capazes de se adaptar às exigências do futebol internacional. Ancelotti chegou a classificar Paulo Henrique como um lateral completo, não apenas por estatísticas, mas também por sua atitude em campo. Segundo o técnico, ele é um jogador que joga com intensidade, coragem e disciplina, características que o tornam extremamente confiável. Outro aspecto elogiado foi a resistência física. Ancelotti disse que é impressionante a quantidade de vezes que Paulo Henrique percorre o campo durante uma partida. Para ele, esse fôlego extra é uma arma que desequilibra jogos e coloca pressão constante nos adversários. O treinador ainda comentou que já observou situações em que o lateral parecia perder uma disputa, mas, pela sua velocidade e vontade, conseguiu se recuperar e desarmar o adversário. Esse espírito de luta, segundo Ancelotti, é um diferencial que faz dele um jogador acima da média. A entrevista também foi uma forma de reconhecer o trabalho do Vasco, que vem dando espaço e confiança para Paulo Henrique brilhar. Ancelotti fez questão de destacar que, sem o suporte do clube, talvez o jogador não tivesse chegado a esse nível. Para o técnico, é importante que clubes brasileiros continuem apostando em talentos e oferecendo estrutura, pois é dessa forma que novos nomes surgem para reforçar a seleção. Paulo Henrique, na visão de Ancelotti, é um exemplo perfeito disso. Os elogios se estenderam também ao aspecto ofensivo. O treinador lembrou que o lateral não apenas cumpre sua função defensiva, mas também se arrisca no ataque, levando perigo constante ao adversário com suas arrancadas rápidas e dribles inesperados. Segundo Ancelotti, essa ousadia ofensiva é fundamental, pois permite que o time tenha uma alternativa a mais no ataque, principalmente em jogos travados, onde a participação dos laterais pode ser o diferencial. O técnico disse acreditar que Paulo Henrique ainda será protagonista de grandes momentos com a camisa da seleção, e que sua ausência neste momento é apenas temporária. Para ele, é questão de tempo até que o jogador esteja 100% e volte a ser chamado. A fala de Ancelotti, de certa forma, foi um recado direto ao jogador, reforçando a confiança e demonstrando que sua chance virá novamente. Essa mensagem foi vista como um estímulo extra para Paulo Henrique durante sua recuperação. Torcedores do Vasco e da seleção já começaram a se empolgar com a possibilidade de ver o lateral vestindo a amarelinha em breve. As redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio ao jogador, celebrando o reconhecimento feito por um técnico tão renomado. Carlo Ancelotti, ao longo de sua carreira, sempre foi conhecido por valorizar jogadores que entregam consistência em campo, e Paulo Henrique parece ter conquistado esse respeito. Para ele, não importa o tamanho do clube, mas sim o desempenho real do atleta. O treinador deixou claro que os números de Paulo Henrique não são coincidência, mas reflexo de muito trabalho, dedicação e talento. Por isso, reforçou que continuará acompanhando de perto cada atuação do lateral pelo Vasco.
O discurso do italiano também gerou reflexões sobre como a seleção pode se beneficiar de jogadores menos midiáticos, mas com altíssimo rendimento. Ancelotti defendeu que Paulo Henrique é um desses casos, que chegam para mostrar que o futebol brasileiro ainda revela grandes talentos em todas as posições. Ao final da coletiva, ficou a sensação de que Paulo Henrique já é visto como parte dos planos futuros da seleção. Mesmo fora da convocação atual, seu nome foi colocado em evidência pelo próprio treinador, algo raro e significativo. O reconhecimento público de Ancelotti foi, sem dúvida, um divisor de águas para a carreira do lateral. Agora, ele carrega não apenas a expectativa da torcida vascaína, mas também o olhar atento da comissão técnica da seleção brasileira. Para o Vasco, é motivo de orgulho ter um jogador citado dessa forma por um dos técnicos mais vitoriosos do planeta. Para Paulo Henrique, é a prova de que todo esforço e dedicação nos treinamentos e jogos não passaram despercebidos. E, para a seleção, é a certeza de que, em breve, poderá contar com mais uma peça de altíssimo nível, pronta para representar o Brasil nos maiores palcos do futebol mundial. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!